Já passou rápido, já chegamos na nossa segunda aula de história. A primeira aula nós vimos a importância de se estudar história, porque estudamos história. Agora, nessa segunda aula, e vocês assistiram, né? Vocês leram aquele texto complementar para a aula de hoje, né? Esse pré-requisito para a aula de hoje. Nessa nossa segunda aula aqui, nós iremos ver uns assuntos muito interessantes. Na tela de vocês aí, ó, nossa aula de número 2 aí, aula de número 2 aí, eu, professor Lorismar, estaremos junto com vocês aí. O homem na evolução da espécie, o criacionismo e o evolucionismo, a origem da humanidade, a domesticação do ser humano. Tudo isso nós iremos ver na aula de hoje. E claro, nós temos para a aula de hoje as habilidades, analisar as interações da sociedade como meio físico, levando em consideração aspectos históricos ou geográficos. Para a aula de hoje, eu trouxe para a aula de hoje um pré-requisito, lembra? Que seria ler o texto pré-história disponível no Mundo da Educação. Vocês precisaram ler para vocês compreenderem o que é esse período chamado pré-história. Por que é chamado pré-história? Em que momento que iria ajudar a nós compreendermos melhor o homem na evolução das espécies. O homem na evolução das espécies. A gente começa a nossa aula por esse assunto. Esse homem na evolução das espécies. Por quê? Aqui é até feito aqui uma foto ilustrativa, como se fosse, não tem aquela pintura de Michelangelo que ele fez lá na Capela Sistina, aonde tem na pintura a criação de Adão por Deus, que eles tentam tocar o dedo. Aqui fala sobre a evolução das espécies. O homem na evolução das espécies. Tocando esse dedo aqui. Tchá, pá. E aí? Hoje nós teremos duas teorias do aparecimento da humanidade. Lembrando, a nossa aula, ela não atinge a crença de ninguém. Cada um tem sua crença. Porque nós temos tipos de conhecimento, que vocês vão ver em filosofia. Nós temos conhecimentos dogmáticos, são aqueles conhecimentos que vêm e nós acreditamos, nós não precisamos comprovar nada, nós apenas acreditamos porque é uma crença da fé. Nós temos o racionalismo, que são o conhecimento da razão, nós temos o empirismo, que é o conhecimento da experiência, e tudo isso nos traz conhecimento. Então não se assuste sobre isso aqui. Não se assuste sobre essa aula. Porque essa aula ela tenta fazer de uma forma escrita por historiadores para você tentar compreender este momento. Que momento? Essa imagem aqui é interessante. Um primata, quando ele bate o osso. E essa evolução. Será como é que se deu essa evolução das espécies? Dentro da pré-história. Dentro da pré-história nós vamos ver o aparecimento de australopitecos, nós vamos ter o Homo sapiens, o Homo neanderthalense, nós vamos ter vários tipos de hominídeo. Só que quando nós trabalhamos com a fé não acredita em nada dessa evolução, porque não existiu os hominídeos. Só existiu os Homo sapiens que foram criados lá na Bíblia do Antigo Testamento. Então, são questões entre fé e razão que ainda não se resolveu ao longo da história. E eu trago vocês para essa discussão, essa evolução das espécies. Tá, olha, dá até uma foto bacana aí sobre esse momento ímpar que nós estamos estudando. A primeira, vamos na tela para vocês, fica melhor aí na tela para vocês. Vamos ampliar aí. A primeira teoria é sobre o criacionismo. O que é o criacionismo? Em que momento? Vamos logo colocar essa imagem aqui, ó. Aí atrás do Sami aí, ó. Essa imagem aí que eu estava falando para vocês.
Essa imagem ela foi pintada na Capela Sistina por Michelangelo. Michelangelo pinta essa imagem na Capela Sistina. Deus criando o homem. Deus criando o homem. Então, no criacionismo, baseado na tradição judaica cristã, lembra? O judaísmo e o cristianismo, ele vem dentro dessa concepção do criacionismo. De acordo com essa tradição, Deus seria o criador de tudo que existe. Aquele negócio, Deus criou o mundo em 7 dias. No 7º descansou, em 6 dias, no 7º descansou. Depois de ter gerado a terra e todos os seres vivos, teria criado primeiramente Adão e depois ter criado Eva, o que está escrito lá. Existem alguns livros apócrifos que ainda colocam a primeira mulher não sendo Eva, e sim sendo Lilith, como a primeira mulher, dos quais toda a humanidade até os nossos dias descenderiam. Será que a gente descende de Adão e Eva? Ou passamos por um processo evolucionista? Vem cá comigo. E aí? O que temos aqui? Será que essa ideia do criacionismo ela é válida? Ou é a ideia do evolucionismo? São incógnitas que vão ficar na humanidade até hoje. Nós viemos da mesma descendência que vieram os primatas? Será que nós evoluímos do mar, dos oceanos, e viemos aqui em processo de evolução, viemos para a Terra e fomos evoluindo, viramos mamíferos, viramos aves, viramos... Será como é que se dá essa evolução das espécies? Tudo isso é algo que às vezes mexe até com a nossa fé. Está relacionado a isso. Mas que é necessário nós estarmos discutindo sobre isso, porque são teorias do conhecimento necessário para nós termos. Olha aí o que o texto nos traz. Os fundamentos dessa interpretação criacionista são encontrados no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Lembra? A Bíblia tem o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, que é princípio. E vamos começar pelo princípio, lá com Gênesis. Lá em Gênesis conta a história, que Deus fez o mundo, pegou o barro lá, colocou saliva, e do barro fez a saliva, fez Adão. Esse mundo teria pouco mais de 4.000 anos. Aí fez esse homem, aí o Adão ficava no paraíso, dizendo, Senhor, estou sozinho aqui, mande uma mulher. Deus mandou Adão dormir, tirou a costela de Adão e, puf, fez a Eva. Aí alguns pesquisadores ainda acham alguns livros antigos e reportam que a primeira mulher não foi Eva, foi Lilith, que é outra discussão. A Lilith, por ser revolucionária e tudo, por questionar Adão, vai ser expulsa do paraíso. Aí ela aparece pinceladamente na Bíblia, mas ela é tirada dos textos bíblicos. Mas bem, isso aqui é o que está ali na Bíblia, que é um livro seguido. Porque a Bíblia ela tinha um monte de livros, era para ter um monte de livros. Só que a Igreja Católica chegou no momento, disse que houve um vento e selecionou alguns livros para ser feito a Bíblia que nós conhecemos hoje, que é dividida em Antigo Testamento, que conta a história do povo hebreu, e o Novo Testamento. E desse Antigo Testamento vão surgir 3 religiões. O judaísmo, mais antigo, depois surge o cristianismo, e mais atual, o islamismo. 3 religiões vindo do Antigo Testamento. E aí conta isso aí. Essas 3 religiões acreditam que Deus disse, faça o homem segundo a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E criou macho e fêmea. É o que tem escrito lá, tirado do texto bíblico aí de Gênesis. Tirado lá de Gênesis, desse texto bíblico. Deus cria o homem.
E lembrando que essa pintura aqui, não esquecendo que essa pintura é uma pintura renascentista, tá? A partir dessa pintura renascentista que veio a ideia de Deus como sendo esse senhor velho, de barba, aí as pessoas começaram a colocar Deus assim, desta maneira. Agora, batendo da questão do criacionismo, que o homem não foi criado do barro, batendo da história do criacionismo, nós temos aí o evolucionismo. Que momento nós temos da humanidade aí do evolucionismo? Que momento vamos ter aqui esse processo evolucionista? Que momento da história essa concepção evolucionista ela vai estar presente aí dentro da nossa sociedade? O evolucionismo. Será que o homem evoluiu juntamente com os primatas? Ou a mão aqui em cima, falando do criacionismo, aonde aparecem as primeiras espécies humanas? Charles Darwin. Esse naturalista britânico, Charles Darwin, que vai viver de 1809 até 1882, desenvolveu no século XIX um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo. Origem ao darwinismo, teoria tida como sinônimo de evolucionismo, consagrando-se como o pai da teoria evolucionista. Professor, o que dizia esse Charles Darwin e o que ele contava para a gente dentro dos seus estudos? É que nós vamos compreender aqui agora, porque a doutrina darwinista, ela diz respeito ao ambiente que seleciona os organismos mais adequados para habitar determinados lugares, e que o darwinismo chamou de seleção natural. Ele dizia o seguinte: existe organismo, um mais forte, potentes, e outro mais fracos. E a natureza ela vai selecionar esses organismos e ela vai dizer que só os mais fortes irão sobreviver. Você acredita que agora no coronavírus as pessoas utilizaram o discurso darwinista também para dizer que no coronavírus aqui só os organismos mais fortes iriam estar sobrevivendo? Tá? Essa doutrina aí, ó, dessa seleção natural do darwinismo aí. As espécies que se demonstrarem maior facilidade em sobreviver em determinados ambientes se multiplicam, evoluem e seus descendentes serão os dominadores daquela região. Isso é a teoria da evolução, da seleção natural darwinista. Olha aí como Darwin coloca essa questão. E como essa humanidade surgiu? Saindo dessa teoria aí do criacionismo e do evolucionismo, vamos ver o que diz os estudos feitos em arqueologia, em antropologia, em paleontologia, a origem da humanidade, de onde viemos, quando e como nos tornamos humanos. E aí, a pergunta fica lançada. A evolução humana, traços gerais. O ser humano faz parte, não se assuste, não que nós somos descendentes do macaco. O professor Beto não está falando isso. Mas o ser humano faz parte da ordem dos primatas. Inclusive, os macacos também fazem parte dessa ordem dos primatas, construída por espécies que têm alguma característica em comum, como cérebro grande em relação ao tamanho do crânio, que por sua vez é pequena em relação ao corpo, olhos e narinas na parte frontal da face, olho e narina na parte frontal da face. Nós não temos a narina aqui embaixo, a boca aqui embaixo, na parte frontal. Mamas no peito, membros com 5 dedos nas extremidades, aqui, ó. Nós temos esse aqui, ó. Um dos dedos em oposição aos outros 4, que é o polegar. Esse do legal aqui, ó, em oposição.
fica diferente, facilita nós segurarmos algo. Capacidade de ficar em pé, que são características dos primatas. Entenderam? Nas ordens dos primatas, pertencemos à família dos hominídeos. Família hominídea. Olha aí o que os novos estudos nos trazem. A família hominídea passou a incluir humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. São espécies muito parecidas com o ser humano. Por esse motivo, hoje usamos o termo hominídeo e não mais hominídeo, para nos referir a todas as espécies dos seres ancestrais. Então, todas as espécies de seres ancestrais é utilizado o nome hominídeo. Então, o termo hominídeo se refere a quem faz parte do grupo hominídea. Então, grupo família hominídea. Aqui. Hoje usamos o termo hominídeo para nos referir a todas as espécies dos seres ancestrais. Então, todas essas espécies fazem parte do grupo hominídea. Hominídeo e hominídea. E não mais hominídeos. Hominídeos, que eram falado anteriormente. Vamos entender melhor aqui. O grupo que inclui somente nós e nossos ancestrais está a um nível taxômico. Olhem na tela para vocês, fica melhor. Vamos ampliar aqui para vocês entenderem bem aqui. O grupo que inclui somente nós e nossos ancestrais está a um nível taxômico de tribo. Isso significa que nós humanos e os chimpanzés, por exemplo, somos tão próximos evolutivamente que não somos diferenciáveis a nível taxômetros de família. Chimpanzés, ele foi feito um estudo agora recente e ele tem um DNA muito parecido com o do ser humano, muito mesmo. O grupo que inclui somente nós humanos e nossos ancestrais mais próximo é a tribo do hominine. Só é os seres humanos. Aqui, ó. Aqui, ó. Hominídea, a família hominídea, ela envolve isso aqui, ó. Humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Certo? Hoje usamos o termo hominídeo para nos referir a todas essas espécies. Só que a espécie que só pertence aos seres humanos, e aí a sua evolução, os australopithecus, os Homo sapiens, essa é da tribo hominine. Portanto, são os membros da tribo hominine que chamamos de hominíneos. Hominíneos. Ok? Vamos entender, olha aqui esse esquemazinho aqui, ó. Aqui fica mais fácil nós compreendermos. Olha aqui, ó. Hominídeos. Hominídeos. Então, os hominídeos aqui estão relacionados a quem está dentro desse quadrado vermelho aqui, ó. Tá vendo? O quadrado vermelho grande. Todos esses daqui, chimpanzés, orangotango, gorila, fazem parte de hominídeos. Hominíneos. Apenas esses dois aqui, ó. Que é esse quadrado aqui. Quem são esses dois? Vamos voltar lá? Professor, vamos voltar lá? Seres humanos e os chimpanzés são dessa família. Seres humanos e chimpanzés estão dentro dessa família. Aqui, esses outros aqui já não pertencem mais a essa família aqui de hominíneos. E hominíneos, só quem está aqui, que é os seres humanos. Aqui ficou bem fácil para vocês entenderem. Vamos até apagar aqui para não
Vamos lá, apagar todos. Ok. Então, aqui fica fácil para vocês entenderem. O primeiro é hominídeos, o segundo é hominíneos e o terceiro é hominíneos. Aqui com I e aqui com E. Aqui, ó, com E e aqui com I. Só para vocês compreenderem melhor. É complexo, aluno, mas a antropologia ela traz isso agora. Australopithecus, 4 milhões de anos atrás, na África do Sul, também usava os membros inferiores para andar, mas possui o cérebro maior do que o dos macacos e maxilares salientes, como dentes caninos semelhantes aos nossos. O primeiro aqui que nós vamos estudar são os Australopithecus, 4 milhões de anos atrás. E o Australopiteco achado mais famoso é Lucy. Australopithecus achado aqui, Lucy, vai ser estudada. Os vestígios de Lucy trazem essa característica dos Australopithecus. 4 milhões de anos. Mas, professor, ainda agora o senhor estava falando sobre 4 mil anos. A Bíblia fala em 4 mil anos. Aqui, na evolução das espécies, fala em 4 milhões de anos atrás. Homo habilis. Homo habilis. Surgiu na África Oriental por volta de 2,4 milhões de anos atrás, no Paleolítico. Aqui 4 milhões de anos, Australopithecus. Aqui 2,4 milhões de anos atrás, Homo habilis. Ele já tinha habilidade, ele já pegava, vivia em pequenos grupos, constituídos entre 20 a 100 indivíduos. Viviam da caça de pequenos animais e da coleta de frutos, folhas e raízes, por isso denominados caçadores e coletores. E eram nômades. Eram nômades e habitavam os interiores das cavernas. Esse é o Homo habilis. Ou seja, ele já ia de canto para canto, ele já habitava o interior das cavernas, ele já buscavam proteção. Aí vem, em torno de 1,8 milhões de anos atrás, a 300 mil anos atrás, lá no Paleolítico, esse homo já não mandava mais agachado. Ele já andava em pé, então ele era um Homo erectus. Era bípedes e andava ereto. Viveu aonde? Na África. E se espalhou pela Europa e pela Ásia. Podiam atingir até 1,70 m de altura. Olha, minha altura aí, ó. Mandíbula e crânio maiores que os Australopithecus. Viviam em cavernas e eram capazes de fazer utensílios de madeira. Já eram mais. Entrou outra espécie. Em torno de 400 mil anos atrás, entra o Homo neanderthalense. Neanderthalense. Esse Homo que surge cerca de 400 mil anos na Europa e no México Oriental, sendo encontrado aonde? Na Alemanha. A altura, 1,60 m. Bem robusto ele. Pernas curtas. Queixos e crânios parecidos com o do Homo atual. Capaz de fabricar utensílios de pedras mais trabalhados. E uma característica, gente. Aqui já é uma característica bem parecida com a nossa espécie. Enterrava seus mortos. Possuíam controle do fogo. Tem um filme chamado A Guerra do Fogo, interessante para assistirmos como o fogo. Homo neanderthalense. Só que nós temos outro também, parecido com ele, que é o Homo neanderthalense aí, ó.
Olha aí a foto dele. Trazer a imagem dele aqui, ó. Neandertal aí, ó. Até chegar a isso daqui. Espera aí, mas antes de chegarmos daí, eu quero dar uma pausa aqui com vocês. Alunos, isso que nós estamos vendo na nossa aula, isso fala sobre a evolução das espécies. Isso é dentro das teorias, isso são dentro dos achados das pesquisas arqueológicas, das pesquisas paleontológicas, das pesquisas históricas que falam sobre essas espécies. Esse Homo neanderthalense fala sobre o Homo erectus, fala sobre o Homo habilis, fala sobre os australopitecos. Inclusive, Lucy é achado considerado australopiteco, tem toda uma característica. Então, são características que nós temos aqui dentro dessa evolução das espécies, que nós iremos encontrar. E nós? Nós somos neandertais? Nós somos da família dos Homo erectus? Nós somos Homo habilis? Tudo isso que eu estou falando para vocês fazem parte da espécie hominíneos. Mas esse povo, esse tipo de homo, ele se espalhou pelo mundo. Só que com um detalhe: eles desapareceram. Só existe uma hoje espécie de homo viva, que somos nós. Nós somos de qual espécie? Homo sapiens. Homo sapiens. Vamos entender aí o Homo sapiens. O Homo sapiens, que é onde deriva a nossa espécie, ele surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África. Aonde surgiu a humanidade? Na África, tá, gente? Todo o preconceito da África, a humanidade, ela surge lá na África. O Homo sapiens, que existe hoje, ele surgiu na África, ele se espalhou pelo mundo. Responsável pela diversificação e especialização dos instrumentos. Fabricou anzóis, arpões para pesca, lanças, machados e pontas de projéteis para caça, furadores, raspadores, agulhas e faca para extrair o couro e pele. Homo sapiens. Olha aí, ó. Não, não é o some, não. Homo sapiens aí. A foto. Viveu ele no Neolítico. Os outros viveram lá no Paleolítico, o Homo sapiens já viveu no Neolítico. No Novo, Idade da Pedra. Espalhou-se gradativamente a partir da África Oriental em direção à Ásia e à Europa. África Oriental. Lá. Na África Oriental, ele vai ir para a Ásia, migrar para a Ásia e migrar para a Europa. Vai ocupar a Europa, vai povoar a Europa. Desde 200 mil anos atrás, esse Homo sapiens. É a espécie a qual pertencemos. Isso é um detalhe importante. Na evolução, na teoria da evolução das espécies, é do Homo sapiens que nós descendemos. Dotado de maior inteligência, desenvolveu novas técnicas de produção e instrumento de pedras e outros materiais. É por isso, alunos, que eu falo para vocês que alguns alunos aí do interior acham peças antigas desse Homo sapiens, que vão derivar os nossos indígenas, vão derivar os povos africanos, os povos europeus, os povos asiáticos, todos eles vão descender desse Homo sapiens, que tem uma característica diferente, traz um conhecimento diferente. Então, dentro da evolução das espécies, nós temos essas características.
essas questões pontuais. Vamos lá, na tela. Construíam cabanas, esse Homo sapiens já construiu cabanas e tendas com galhos, peles e ossos de animais, e usavam veste feita de peles e couros. Outra característica também, sepultavam seus mortos com práticas de rituais, eles já sepultavam fazendo práticas de rituais, e produziam manifestações em arte rupestre. Aquelas artes que tem na caverna, aquelas pinturas. Tá? Vai lá, pinta um animal caçando, um homem caçando. Não vou desenhar aqui para vocês, que eu não sou tão sapiens como esse Homo sapiens para desenhar, não, que eu sou péssimo em desenhar. E o ser humano, então, ele passou por um processo de domesticação. Os novos tipos de economia do Neolítico favoreceu o aumento populacional, provocando pela relativa fartura e regularidade da oferta de alimentos. A convivência de um número maior de seres humanos, no entanto, foi possibilitada por um longo processo de domesticação dos instintos e da sexualidade. O que nós queremos falar sobre isso, querido aluno? Vem aqui comigo. Me traz aí essa imagem aí. O ser humano, ele vai viver muito tempo de forma sedentária, ou de forma nômade. Vai. Então ele precisava se organizar, eles começaram a plantar, desenvolver a plantação. Eles começaram a ter melhores técnicas de caça. E com isso, a população ela vai crescendo, que o texto falou ali, a população ela vai crescendo. Então começou a haver regras sociais. Não tinha legislação, mas começou a haver regras sociais. Agora começaram a se formar casais, começaram a se formar família. Então não era igual os animais aí que faziam a procriação só por procriar. Começou a ter o instinto ser domesticado. É por isso que nós falamos sobre domesticação. Porque nós temos instintos animais, até porque nós fazemos parte da cadeia animal. E começou o processo de domesticação. E começou um processo de mudança. As pessoas elas começaram a se organizar em grupos, elas começaram a viver em grupos, elas começaram a produzir, a pensar de forma coletiva. É aí que nós temos essa domesticação do ser humano e depois a domesticação do espaço. A vida sedentária é no momento que o ser humano ele começa a parar em determinado local. Ele não anda mais igual o nômade. A agricultura foi fundamental para essa vida sedentária. Porque quando você planta, você tem que esperar a planta desenvolver, crescer e colher. E as pessoas começaram a parar. E aqueles restos de comida, elas começaram a domesticar animais. A vida sedentária ela vai favorecer o aperfeiçoamento da construção de moradias mais sólidas, capazes de acomodar famílias cada vez mais numerosas. Então precisavam ter as construções sólidas para que a família chegasse, tivesse aqui uma estrutura. E como se você ficasse como de forma nômade, você não conseguia constituir nem a família, nem o lar, nem a casa. Então o ser humano ele começa a parar mais num local, virar mais sedentário. Quando falo em sedentário, não é que ele não fazia nada, é porque ele está estagnado em um local. Em geral, a área plantada ficava bem próximo ao aldeamento, facilitando a locomoção das mulheres e das crianças. A comunidade do Neolítico também aprenderam a converter as fibras em fio e estes em tecidos. Neolítico. Olha aqui essa imagem. O ser humano ele parou.
ele se estagnou, ele parou, ele começou a ver. Isso que eu estou falando para vocês são teorias que foram dos achados arqueológicos, das escavações, que trouxeram essas teorias do surgimento do ser humano. E o ser humano, ele começa a parar, ele começa aqui, ó, a domesticar animais, ele começa a praticar agricultura, ele começa a ter uma moradia mais fixa que protegesse mais ele dos animais, porque ele caçava os animais, mas ele poderia também ser caçado pelos animais. Então ele começa a desenvolver uma estrutura mais sedentária. Aqui no Neolítico, já no período Neolítico da pré-história, esse ser humano ele começa a desenvolver não só as ferramentas de trabalho e as ferramentas de caça, ele começa a tecer fios, ele começa a se preocupar com a sua vestimenta. A vestimenta não é só mais da pele de animais. Agora ele mesmo, ele converte essas fibras em fios, e esses fios eles vão trançando e vão fazendo tecidos. Aí ele se protege do frio, ele se veste. Esse homem ele passa por um processo de domesticação dos seus instintos, da sua cultura. É neste momento que começam a aparecer as comunidades. As primeiras cidades elas começam a aparecer justamente neste momento. Que as pessoas elas vão estar ali, eu estou com a minha família, daqui a pouco chega uma família mais próxima, e aí eles começam a se aproximar. E assim, nós temos essas duas teorias na pré-história, do aparecimento da humanidade. Uma teoria que é dada pela Bíblia, a teoria judaica cristã, que é o criacionismo, e outra teoria que é o evolucionismo. A ciência utiliza mais o evolucionismo do que o criacionismo. Tá certo? Mas nós temos material para complementar para vocês. Na tela para vocês aí, ó. Nós temos um material complementar. Eu quero que vocês deem uma lida nesse material complementar, que é um texto que fala sobre o surgimento da escrita, como a escrita surgiu. Como é que surge a escrita? O ser humano agora ele parou, ele está sedentário, mas ele consegue escrever ou só é pintura rupestre? Em que momento aparece essa escrita? Leiam esse texto e aí você irá compreender melhor o momento da pré-história que nós estamos vivendo. Vem aqui comigo. Mais uma vez, eu queria deixar claro para vocês que nosso papel aqui não é mexer na crença de vocês. Cada um tem sua crença. Mas é trazer para vocês a informação que existe duas teorias do aparecimento da humanidade. Uma que data de 4.000 anos, que é a teoria do criacionismo. E outra que trabalha o ser humano aí, o ser humano vindo com o Homo sapiens, o aparecimento do Homo sapiens, em torno de 350 mil anos. 350 mil anos. A teoria do criacionismo é em torno de 4.000 anos. A teoria do evolucionismo diz que o Homo sapiens, que é este que nós descendemos deles, dentro da teoria criacionista, apareceu em torno de 350 mil anos atrás. E fica para você analisar, leia o texto complementar, estude mais, leia mais, porque nós estamos chegando ao final da nossa aventura, e essa aventura de história, eu chamo vocês a cada capítulo dela. Venham conosco nessa aventura de história que vocês vão amar, vocês vão se encantar, vocês vão conhecer um pouco mais da humanidade. Até a próxima aula.